que é um soufflé, e aí a gente vai fazer ele, só que a gente vai hoje já aprender a fazer adaptado, né? Que o soufflé ele leva o molho bechamel, que é aquele molho feito com farinha de trigo, né? Cebola, manteiga e farinha de trigo. Aí a gente não vai mais fazer as coisas aqui assim. Então, como é que a gente faz essa substituição do molho para a gente fazer o molho branco? Aí eu vou ensinar, vou dividir com vocês e aí vocês vão fazer individualmente as receitas hoje, certo? Aí eu vou passar aqui, ó, tudo que eu coloquei aqui, que tem a ver com a nossa aula hoje, aí depois a gente distribui e aí a gente vai fazer. Então, eu vou começar falando dos equipamentos de cozinha, né? Às vezes a gente não tem grana, às vezes para comprar, mas é bom a gente ter coisas básicas e a gente não precisa ter muito. Um cuscuzeiro bom, um só. Qual é o melhor cuscuzeiro para a gente utilizar na cozinha? Ó, esse cuscuzeiro ele não é muito baratinho, mas se a gente tiver cuidado, esse aqui eu tinha umas visitas lá em casa, o bichinho se acabou, ó. Tá tudo empoeirado, porque vocês sabem, né, do que eu fui lá pegar ontem e isso aqui uma pessoa que estava lá em casa me coisou. Ó, isso aqui, ó, não passa nada para o alimento. Não contamina o alimento. A maioria das panelas que a gente usa contamina a nossa comida. Ó que coisa horrível. Por exemplo, panela de alumínio, transfere alumínio para a comida. Quanto mais a gente, né, dá aquele tratamento à panela, deixa a panela brilhando, mais a gente está comendo alumínio. Né? É ela que tem as panelas mais lindas. Eu não conheço as outras, mas a dela eu sei que são lindas. É. Você pode deixar ela bonitinha por fora. Quanto mais fino o alumínio, mais ele libera alumínio. Isso é muito importante. Então você pode comprar um cuscuzeirinho desse, junta aquele dinheirinho e faz assim, ó, todos os legumes aqui dentro. Vai comer legume e faz na panelinha. A gente não vai mais brincar com câncer, gente. Tá uma loucura. Tá uma loucura de pessoas tendo câncer, né? É o mesmo, é todo de ágata, de cerâmica não, de ágata, né? Esmalte, estava buscando aqui a palavra. Esmalte, então a mesma coisa que é aqui fora é aqui dentro, só que fosco. Não é teflon, teflon é cancerígeno, né? O teflon esse aqui, bichinho. Exatamente, é o do papeiro do menino. Então, como hoje nosso assunto é legumes, não areia nada, é só terminar. Olha, bombril é cancerígeno, não se usa bombril, a gente tem uma resistência para mudar, né? Nós temos uma resistência, lembra na outra aula que eu falei? Não devemos usar bombril, é proibido pela vigilância. Então aqui vocês já sabem que não vão trazer bombril para cá. Isso dá multa, viu? Não pode usar bombril nas cozinhas. Existem palhas de aço, que elas são de aço, que a gente que não é bombril, que elas são de aço inox, são de outro material, que a gente pode utilizar na cozinha. Porque vocês sabem que o bombril, ele pode deixar pedacinhos também na comida e é um prejuízo para a saúde. Então é bom, ó, ter sempre um panelinho. Isso aqui eu tenho, ó, eu nem sei, né? Porque eu vou fazer um chá, eu não vou fazer numa panela de alumínio, eu não vou fazer numa panela de teflon. Então, para fazer verdura, as verduras eu faço aqui. Eu tenho esse, eu tenho de inox também, tá? Eu não tenho isso de alumínio nem de teflon. Aí eu tenho esse ou de inox. É caro? Não, gente. A gente junta o dinheirinho e aí a gente só precisa de um. Só paga uma vez e dura a vida toda, né? E aí dentro, qual é o problema? Por exemplo, esse aqui, se ele quebrar dentro e aí o esmalte soltar, aí ele passa a ser venenoso também, passa a ser um problema. Então o negócio é a gente não deixar ele cair, tá? Eu não ligo muito se não está bem lavado, se eu tenho alguma dificuldade de lavar coisa assim, por causa eu tenho intolerância a sabão. E aí, o importante é estar bem lavadinho dentro. Esse aqui está mais ou menos, né? Mas panela que eu lavo, só Jesus na causa. Eu não uso bombril.
A gente pode usar essa bucha. Ó, essa bucha, eu fiz uma descoberta na minha vida, eu digo que a grande descoberta é essas buchas. E deixar ela assim, ó. Porque como eu tenho essa questão da dificuldade com a mão de lavar, ó que coisa boa. Eu tenho também no bueiro. Se você for no bueiro da minha casa, tem uma lá desse tamanho, dobrada, porque aqui, ó. Eu só não tenho tempo. Hã? Numa feira de Miguel Calmon. Miguel Calmon sempre tem essas coisas lá na feira de Miguel Calmon. Eu fui conhecer a feira de Miguel Calmon. Não, eu tô dizendo, você perguntou onde eu achei, mas nas feiras livres você acha bucha grande. Em Jacobina você acha e é fácil. Aí uma coisa que vocês podem vender e fazer a cerca de vocês com bucha, né? Ela é o quê? Nossa, com certeza. Você corta assim no meio, aí você resta de sabonete, você derrete ele, bota uma glicerina e vai usar nela, bota pra secar. E você usa ali a vida toda com aquilo. Já é. Isso é ótimo. Mas aqui, ó, como a gente hoje vai falar de verdura, qual é a maior utilidade dela na minha casa? Ela é a lavadora. Ó, gente, vocês não tem noção, não. Olha, que você vai ver, ó, vai ficar branquinho, ó. Olha isso. Ó, ela limpa. Hã? Então, eu deixo lá, essa daqui é a minha de limpar verdura. Você vê que ela tá limpinha, porque ela é só de verdura, ela não pode ir para panela. Porque senão enche de bactérias. Aí, de vez em quando, eu deixo ela de molho num vinagre, num bicarbonato. E aí ela fica, essa aqui já tem um tempão que eu tenho, e ela tá, ó, né? Mas ela é maravilhosa para fazer isso aqui, ó, para fruta, para verdura. Lava primeiro, deixa na água com que você vai sanitizar. O nome certo é sanitizar, não é higienizar, né? Então a gente sanitiza. Comida, alimentos a gente sanitiza e bancada a gente higieniza, né? Aí vai chegar um fiscal aqui e perguntar para vocês estão higienizando as bancadas com o quê? Aí ele vai perguntar, e vocês estão sanitizando as verduras e legumes com o quê? Então, a gente tem que ter isso lá no nosso protocolo de cozinha, certo? Então, eu queria indicar isso aqui para vocês. Isso aqui é muito legal, né? Ela é ecológica, então, se vocês puderem, inclusive, botar isso no armazém. Isso aqui é muito fácil a gente encontrar na feira, até para comprar um bocado, abrir, fazer buchinha. Hã? Mas você foi comprar na J. Santos, você corre da gente comprar em feira, né? E por que não planta? Essa aqui minha veio da minha roça, né? Essa daqui. Faz cerca, isso rapidinho. É, para cachear e para crescer o cabelo a gente fazia. Ó, ela verde a gente come, bucha verde a gente come. É, ela bem verdinha, você corta ela e faz ela igual um chuchu. É gostosinha, agora ela meio amarga, aí você descarta a primeira água e depois prepara como um chuchu, uma delícia. Fica muito, como se fosse, sabe, ela tem um gosto de caxixe. Você vai gostar. Gente, olha isso. Essa panelinha era que eu fazia a comidinha da minha filha, que está com 39 anos. Eu comprei para fazer as comidinhas dela, então eu ainda tenho. Tá vendo como dura? Então, Jéssica tem 39 anos, a panelinha dela tem 39 anos. Aí, viva! E isso foi para a cozinha, minha cozinha industrial, e ninguém conseguiu destruir ela, porque destruíram muita coisa. Porque no dia a dia, né, pega, cai, paranã, e eu tenho todas ainda. Tem algumas que estão com o fundo mais danificado, mas essa era do meu chamego, só de fazer molho. Então é bom na cozinha a gente ter uma panelinha assim pequenininha, para a gente fazer pequenas coisas, né? Então, se vocês puderem comprar as panelas de vocês, principalmente para aqui de inox, porque todo mundo acha que é caríssimo, não é caríssimo. Caríssimo é as doenças que o alumínio pode trazer para a vida da gente, tá? E aí era uma coisa que eu usava. Eu dizia para o cliente, quando o cliente falava que a comida era cara, eu dizia para ele, mas você come comida feita em panela de inox, em panela de barro, em panela de vidro. Aqui até as minhas assadeiras são inox.
a gente não utilizava panela de alumínio. Tinha uma coisa ou outra que tem, por exemplo, panela de pressão. Eu lembro que a nossa panela de pressão era de alumínio, porque eu lembro que eu acho que naquele tamanho não tinha. Ou tinha, eu não lembro agora qual era o fato, mas a minha panela de pressão nunca foi de inox. Mas essas aqui todas, eu tenho ela de todos os tamanhos. Eu tenho para feijão, eu tenho ela média, eu tenho uma linha todinha, tenho todas as assadeiras, tenho todas as coisas de servir. Porque eu ia comprando aos pouquinhos. Quando eu vejo alguma coisa assim bacana, eu ia comprando. E aí eu fiz a coleção toda, né? Eu fui essa semana aí de Jacobina, comprei uma caçarola para cozinhar arroz. Bonitinha, coisa mais linda. Aí eu preparei o filho, deixei 2 dias na geladeira, quando fui ver, tava pingando. Furou em 5 lugares. E eu vou tirar foto, você vai ser tirar muito bem pingando. Isso, mulher! Furou em 5 lugares. Eu joguei fora? Não, pra quem existe, naquele Envenenou a panela! Eu vou tirar foto e vou mandar pra você ver que é panela. Mulher de 15. Botei 2 dias de novo. Aí eu fui cozinhar um arroz, colei, né? Óbvio. Óbvio. Tava seco. Fui mexer e arrancou. Mas é tóxico, viu? Não pode não. Tem que, quando acontecer isso, vocês botam terra e botam uma planta dentro, tá? Panela, ou então me dá que eu pinto e você pendura na casa, mas pelo amor de Deus, não faz isso não. Ó, aí a gente gastou o dinheiro, se intoxicou de alguma coisa, de alguma forma, né? Tenta, junta o dinheiro e compra a panela. Pra pintar, pra mim guardar de recordação. 2 dias. Se tivesse ficado assim, tinha furado o fundo todinho. Agora, ó, vamos aproveitar essa situação de mina e deixa eu perguntar um negócio pra vocês. O sal, eu acho que ele já era muito fino, mas sal não faz isso não. Essa comida não ia ter tanto sal pra fazer isso, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Por que não pode botar a panela na geladeira? Guardar a comida na panela? Porque é pura, amado. Eu nunca guardo. Eu não sei porquê, mas eu nunca coloco. Eu guardo. Se eu puder botar uma pressão lá dentro. Eu não coloco porque primeiro que eu acho que vai danificar a geladeira, a mala toda. Puxa a geladeira, né? Porque a geladeira vai ficar o tempo todo liberando para poder congelar, refrigerar o material. E aí você gasta mais energia. Entenderam? Pois se eu puder botar uma pressão, bota. Porque tem uma saco, tem umas comidas tudo pra botar na vasilha. Essa coisa, quando eu olho, que eu vejo um freezer. E tem, mulher. A gente vê muito freezer cheio de panela, porque ele é grande, né? Aí o freezer fica tentando congelar a panela. E aí gasta uma energia danada, viu? E danifica o equipamento também, né? Outra coisa, vamos lá. Outra coisa, essa aqui, ó, eu tenho há muito tempo, eu não uso no dia a dia. Eu não sou a favor do Teflon, mas de vez em quando eu uso também. Então essa aqui também foi do meu restaurante. E você vê que tem muito tempo, isso aqui não é sujeira, viu? É porque, ó, como é que eu faço para lavar? Eu vou botar água com vinagre e vou botar no fogo para cozinhar e tirar isso aqui. Eu não vou pegar uma bucha e ficar aqui tentando arrancar. E aí eu tenho que ter tempo para fazer isso. Eu fiz alguma comida aqui dentro, eu acho que foi aqui. E aí eu não tirei, porque depois eu não cozinhei mais. E aí ela pegou, ó, tá vendo? E aí eu vou tirar para não danificar esse Teflon. E é massa a gente ter uma panela dessa. Você quer fazer uma muqueca, você quer fazer uma crepioca, que aí eu trouxe para isso. 2 receitas que a gente vai fazer hoje, que a gente vai usar essa panela, tá? A gente vai fazer a crepioca nela, que é para compartilhar com todo mundo. E nós vamos fazer legumes chop suey, que é um legume que é cortadinho de uma forma para vocês aprenderem também um corte, tá? Então, é bacana a gente ter pelo menos uma panela, para uma casa grande e para aqui também, seria bom que tivesse uma dessa. Então, para lavar, é só água e... Eu boto água, boto vinagre e aí eu boto para cozinhar, para ferver. Aí quando ela ferve, ela dá uma limpada, ao invés da gente ficar... Então não precisa botar sabão.
Eu boto só o vinagre, porque outra coisa, quem tem esse tipo de panela, não pode pegar ela quente e botar na água fria, que ela danifica o teflon e faz o teflon ser liberado também. Tô num espaço... Beleza? Então, aí panela, fechamos isso aqui, né? Agora vamos para ralador. Na cozinha, principalmente nesse tipo de cozinha, é importantíssimo a gente ter um mandolim, né? Isso aqui é um mandolim, ele faz vários cortes. Hoje eu só tenho essa peça, porque isso também é da idade da minha filha. Então, ele faz vários cortes, ele corta, ele vem com várias peças, aquelas peças eu, ao longo da vida já deu fim em tudo. Eu só tenho só a lâmina e isso aqui, ó, tá? Aí essa cenoura tá mole. Aí você quer fazer uma coisa laminada, é só fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer as lâminas. E aí o mandolim, ele regula para você fazer bem fininho, para você fazer mais largo. E aí para você poder fazer todos os cortes. Então ela é boa, sabe? Ai, coisa boa de você ter na cozinha. Olha isso. Ó, ó. Eu não consigo me imaginar numa cozinha sem isso aqui. Olha isso. Aqui você bota, ó, num salzinho, numa água com sal. E aí ele vai dar como se fosse fazer um cozimento químico. Aí depois você dá uma apertadinha para tirar o excesso de sal. E você quiser fazer um rolinho, quiser fazer alguma coisa, você já tem, porque ele faz um corte, ó que bacana, né? E isso aqui, ó, não precisa ser esse aqui é alemão e tal. Não precisa ser nada disso. Nas feiras a gente acha isso, até de gente na rua, o pessoal fica na rua vendendo. É um equipamento muito barato e muito fácil de achar. Importantíssimo. É porque assim, ó, um mandolim hoje bom, ele vai ser o quê? Uns 600, uns 500, 600 reais. Isso não acaba, gente. Isso tem 39 anos, isso não acaba, não acaba, eles prometem. Então eles não são baratos, mas tem intermediários de 100, de 50, de 40, que é ralador. Mercado Livre vende, na Polishop tem uns incríveis. Então vocês vão achar por aí mandolins bem incríveis. Mas tem de 20 conto que não é mandolim, que é ralador. Mandolim é esse que você faz. E hoje, tem gente que nem quer mais saber disso aqui, usa o multiprocessador, né? Mas eu acho que esse aqui para fazer lâminas não tem igual, certo? Saindo dele, nós vamos falar de equipamentos para a gente ter na cozinha. Eu tenho essas bacinhas, eu até fiz doação, dei para filho, para enteado, porque eu tinha 30 e tantas dessa aqui, porque na hora na cozinha a gente só utilizava essas bacias de inox. Eu fui no Macro, há quantos anos atrás, há 20 e tantos anos atrás, comprar essas bacias. Aí quando eu cheguei lá, elas estavam assim, tipo R$3. Aí eu peguei 30. No Macro lá em Salvador, só que eles erraram, eles me ligaram, dizendo que eles tinham errado o preço e que queria fazer um acerto comigo. Mas eu achei que era uma promoção mesmo, não dava para você imaginar que era um erro, né? E eu falei, nossa, mas bem que o povo fala que o Macro é barato mesmo. Aí eu fiz um acerto com eles e aí paguei. Eu poderia não pagar, né? Como direito do consumidor, que não foi culpa minha, mas aí era um prejuízo. Para que causar prejuízo para os outros, né? Aí eu paguei preço de custo e aí ficou, o preço que a pessoa botou era menor do que o preço de custo. Então era um prejuízo grande para eles. E eu peguei 30, né? E aí eu tenho até hoje, eu já dei todas que eu tinha quase. Dessa daqui eu ainda tenho, da grande, né? Dessa daqui. Gente, isso não acaba e não é caro. Entenderam? Eu estou tentando mostrar, porque plástico, a gente contamina o planeta, fica todo dia quebrando e a gente comprando outra. A gente só precisa ter uma ou duas na cozinha. Nunca acaba, sabe? Ó que coisa maravilhosa. Então você vai para fazer corte, para fazer pão, para fazer um molho, tudo na cozinha, só precisa de uma só. Aí nunca mais você vai precisar comprar. A gente precisa sair desse lugar
de ficar comprando plástico, de ficar levando plástico para a casa da gente. Envenena a nossa casa, envenena nosso DNA, envenena a nossa vida em casa e a gente fica gastando nosso dinheiro, né? Então eu tenho, ó, desse tamanho. Aí depois eu tenho essa outra que é menorzinha. Ó, que bonitinha. E essa também piquitiquitinha. Tem? Ó que coisa maravilhosa. Hã? E aí, vocês podem, ó, comprar. E aí tem dela, que é bem ruinzinho, o inox. Que é mais baratinha. Não vale a pena, porque é como se você estivesse comprando alumínio, tá? Então é melhor ter uma só, junto o dinheirinho, que não é caro. Um negócio desse aqui é o quê? Uns R$30. Talvez essa grande seja uns 40, né? Que não é caro, né? Ok? De bacia era isso. Agora eu queria falar de outra coisa importantíssima, que são as peneiras. Outra coisa, peneira de plástico. Peneira de plástico eu mesma não funciono, porque eu esqueço, boto em cima do fogão, né? Só faz raiva. E aí, ó, essa daqui também eu não sei precisar de quanto tempo tenho essa peneira. Ela já está até meia... Mas eu tenho muito tempo que eu tenho ela. Só precisa de duas. Eu tenho uma grande e uma pequenininha. E eu gosto desses negocinhos assim, ó. Que você pendura na torneira e às vezes você está fazendo uma coisa. Ou então, aqui às vezes para secar um queijo, fazer alguma coisa. Aí eu tenho essa aqui. Eu tenho essa, uma pequenininha e muita peneira de palha. Aí de palha eu tenho um bocado, que é bem bacana, né? Mas aqui para aqui, aí a palha já é mais complicado para higienização e tal, e a vigilância também não aceita. Então, ó, investir nisso aqui também, nada de peneira de plástico, certo? Principalmente quando você passa coisa quente, você está botando plástico na sua comida, certo? Principalmente quando ela está nova. Outra coisa, funil. É massa a gente ter uns funilzinhos na cozinha, certo? Porque facilita a nossa vida. Ter ele fácil. Esse aqui, ó, fica na minha cozinha num lugar bem fácil assim, ó. Eles ficam tudo penduradinho. Aqui os medidores, né? Xícara, meia xícara, 1/3 de xícara. Aí, meia xícara. Ó, coisa boa. Hã? Isso para a cozinha industrial tem que ter na cozinha industrial, porque facilita a vida. Pode ser um equipamento só, não precisa ser isso. Tem uns copos grandes assim que já vem meia xícara, paraná, e ainda vem dizendo de quê? Meia de farinha, meia de líquidos. Aí as colheres também, ó. Se puder comprar isso de inox, melhor, tá? Aí aqui, ó, uma colher de sopa, colher de sobremesa, colher de chá e colher de café. Tudinho aqui, ó, que beleza. Certo? Ó, que maravilha. Hã? Comprei isso assim. E aí ele fica pendurado lá na minha cozinha. Olha como isso facilita a minha vida na hora que eu vou fazer uma receita. Muito bom, né? Ó. Como é o nome disso aqui? Fouet. A única coisa que eu não trouxe para mostrar para vocês foi o chanois, porque eu não achei. Então, é bom a gente ter um chanois e é bom a gente ter um fouet. O chanois é o que a gente passa o molho, para o molho ficar finíssimo, né? É tipo um coador, assim, ó, em cone. Esse é o batedor de ovo. Esse é o fouet. Aham. Mas é batedor, né? Esse é batedor. Então, a gente não precisa chamar em francês também, a gente pode chamar de batedor, né? E o outro a gente pode chamar de peneira em cone, né? Então, são dois equipamentos. Isso aqui é muito legal na cozinha. A gente quer desmanchar uma coisa que embolou, ó. É rápido. Então, tem ele de inox, tem ele desse material. Se vocês puderem comprar inox para a cozinha, compre. É um investimento que fica para daqui a 30 anos, vocês estão falando, ó, valeu a pena, né? Equipamento massa. Outra coisa importante na cozinha são as tábuas. Hoje eu trouxe bastante, porque cada um vai fazer seu corte, né? Então, lá em casa, eu faço o seguinte, eu não como carne, eu como carne vermelha, mas em casa eu
Não consigo muito, se eu cortar, se eu comprar carne, eu não consigo comer. Se eu cozinhar, aí é que eu não consigo mesmo. Então, o que é que eu faço? Raramente eu faço, às vezes, uma galinha, um peixe em casa, mas é muito raramente. Então, eu tenho essa tábua aqui, que ela fica lá bem... Porque contamina. Você sabe que a carne... Recentemente morreu uma mulher, ela deixou a galinha descongelar, depois ela lavou na pia, ninguém sabe como foi que ela se contaminou, porque ela cozinhou a galinha. Salmonela, ela morre em 7 minutos. Então, o que é que provavelmente aconteceu? Ela contaminou a pia, e aí depois a faca que ela cortou tudo, ela cortou um outro alimento e ela morreu. Salmonelose, ela é terrível. Em Jacobina eu já tive pacientes que dormiu e acordou no hospital e ela dá uma coisa que ela queima a pele, a pessoa fica toda preta. É horrível, 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 horrível. Queima a pele todinha, fica parecendo que você foi tostado no forno. Fica parecendo aquela... Nem todo mundo tem esse sintoma, mas tem gente que tem. Então... Frango, ovo, frango. Foi? Depois melhora. É muito antibiótico, muito remédio. Melhora. Mas eu queria dizer para vocês, em casa, a gente vacila. Aquelas diarreia que às vezes aparece, que você passa 2 dias, 3 dias, pode ter sido uma salmonelose. Pode ser causada por ovo, por galinha. É o que mais tem, o que mais a gente pega é ovo e galinha, tá? Então eu recomendo que todo mundo tenha uma tabuazinha dessa. Então todo mundo lá em casa sabe que essa aqui é no dia que vai fazer carne, é ela. Essa daqui eu deixo separada, que é quando vai cortar um pão. Aqui está escrito queijo, mas a gente não usa para isso. Está tudo empoeirado, gente. É porque estava lá no consultório e todo mundo sabe o que aconteceu. Essa é a minha de 500 anos, né? Mas ela também é para pão, para coisas secas. Não uso para... E essa é uma de vegetais, né? Então ela nunca usou carne para ela não se contaminar. E essa daqui é a minha querida, que fica em cima da minha bancada. Quer que eu corto tudo, eu estou cozinhando, ela tá lá em cima. Ontem até eu fiz uma comida, ó. E aí eu deixo lá, certo? Aí o que é que eu faço? De vez em quando eu pego a bacia, boto vinagre de bicarbonato, que as pessoas ficam morrendo de medo de usar, e não danifica ela, tá vendo? Aí eu lavo ela, depois eu tiro, dou uma secada e eu passo óleo de linhaça para conservar. Isso aqui eu tenho, ó, foi de uma oficina que eu fiz. E a turma me deu de presente, o marido de uma das meninas fazia. Provavelmente o peroba rosa aí não vai acabar nunca. Não, ele fez assim com muito carinho, eles me deram assim, e eu tenho fica em cima da minha bancada. Eu tenho mais outras 2 ou 3, tudo assim de madeira. Mas aqui vocês não vão poder usar madeira, porque a vigilância não libera. Eu estou falando para a casa de vocês. Aqui, ó, vocês vão ter que trabalhar com as de altileno, né? Essas aqui. Tem bem melhor do que essa, aquelas mais que são... Eu já tive, né? Mas elas, com o tempo, elas também ficam contaminadas. Tá? Então, ó, escolhe as cores. Define que toda a tábua, a placa, né? O nome, isso aqui é uma placa, que toda a placa amarela só pode ser cortada queijo. Toda a placa verde só pode ser cortada vegetais. Toda a placa branca pode ser cortada tal coisa. Então, aí vocês evitam contaminação cruzada dentro da cozinha, que é o problema da vida dos restaurantes. Por isso que tem vigilância sanitária, porque a contaminação cruzada é um perigo. Por exemplo, você entra na cozinha com uma carne que está contaminada. A carne está entrando em decomposição, está cheia de bactéria. Aí você pegou aquela carne e lavou na bacia. Aí você ali contaminou tudo, que você sabe que carne não se lava. Aí você já contaminou tudo. Contaminou a carne, não se lava. Se você lavar, você contamina. Se você precisar lavar uma carne que você vai comer, você não pode comer a carne. E aí? Aí, ó, danifica as proteínas tudinho da carne, né? Tem que comer do jeito que vem lá? Do jeito que vem. Se você não confia, você não vai, porque você não vai resolver nada, você só trouxe contaminante. Como salgado? Se estiver salgada, a carne salgada, ela tem um controle microbiológico. Aí você pode lavar assim, mas você tem que ter cuidado com a bacia que você lavou, com tudo. Porque tem bactérias também que gostam de sal, né?
Vocês entenderam a importância disso? Porque vocês vão estar fazendo coisa para outras pessoas. Que inferno esses cachorros. Pode. Vocês não sabiam disso, né? Isso eu sabia. Eu sabia que ele ia lavar. Eu não podia lavar a carne fresca. Eu sabia. Ó, todas as vitaminas tá ali naquele sangue, as coisas que são importantes, que a gente come carne por isso. Aí você lava, você já jogou um bocado de coisa fora boa. Além de que, quando você lava, você contamina a sua pia também. Então, carne a gente chega, leva na tábua certa ou na placa certa, porciona ela, já bota ali, depois já higieniza tudo ali. E, se puder, até com cloro. Os restaurantes, eles são obrigados a ter o espaço da carne, é só da carne. Então, a pia que corta a carne é só carne. Deveria ser assim, mas a gente sabe que a maioria não faz isso. E por isso que se tem tanto problema de intestinal nas pessoas que às vezes comem em restaurante. E as pessoas não acham que foi a comida do restaurante, acham que tem algum problema com elas, né? Então, ó, a pia da carne é a pia da carne, a pia do frango é do frango. Deveria ser tudo separado. Eu estou dizendo que no meu restaurante eu fiz 8 pias. É o certo. Então tem a primeira que é de seleção, lavagem de seleção. Depois tinha uma que era de catação. Aliás, a primeira era de catação, catar o feijão, catar arroz. Aí depois tinha a de lavagem, que era a principal, a primeira. Aí aqui era de cereais, feijão, arroz, essas coisas, verdura. Aí lá atrás tinha uma de carne, depois tinha uma de peixe e tinha uma de pão. Tudo separado, né? Então, eu não sei como é que vocês vão fazer, né? Mas... Na lista, as coloridas, elas são maiores, mas o mercado tem. E não é um negócio caro. Aí vamos entrar agora em facas. Ó, uma coisinha legal pra gente ter, ó. Sabe pra que é isso aqui? Um ralador para ralar coisinha miudinha, para ralar uma noz moscada, um pichuri. Qualquer coisinha miudinha que você quiser ralar, você tem essa fofurinha. Não é uma fofurinha? Hã? Oh, meu Deus, é muito lindo. Isso eu fico achando nas feiras. Isso aqui é feira livre, viu? Faca. Ó, não dá para não ter uma faca dessa, né? Ai, eu não posso ter mais hoje. Eu tô aqui agoniada com o Gabi, com esse dedo cortado. Eu, na Ave Maria, depois disso aqui, gente, é outra vida. Essa daqui é a minha predileta, porque é bom para tudo, para tudo. Você vai laminar, você vai cortar, por exemplo, você não quer usar aquele ali, pode fazer em lâmina. Cortar uma abóbora, pã, já cortou a abóbora. Cortar um osso, o osso não, essa aqui eu não uso. Porque quando ela tem uma lâmina fina, existe ela para isso. Essa daqui não é para isso, ó. Ela tem um dente muito fininho. Se você bater numa coisa, ela vai fazer dente. E aí não vai prestar mais. Então essa aqui é minha, é de legumes. É de legumes, de cortar coco. Coisas que eu não quero... Eu tenho problema, né, com as mãos, eu tenho questão de... Então, por exemplo, eu vou pegar uma abóbora dessa aqui para cortar. Ó que coisa boa. Tchau! Já cortei o pedaço. Só em fazer isso, ela já cortou aqui, tá vendo? Então, ela é prática na cozinha, né? Para descascar, pam. Até para descascar um coco. Isso aqui é maravilha, isso é um investimento. Isso é uma faca, essa aqui é uma faca de 250 conto. Mas era mais barata, porque quanto mais pesada e quanto mais importante essa lâmina aqui, mais ela é cara. Tem ela de 2.000. Tem uma loja na Liberdade de São Paulo que as facas ficam tudo assim, é tudo trancada. Você não pega, você chega e diz, quero essa, quero aquela. Você não pagou quase 5.000 para botar o nome da molhadinha aqui. Foi mesmo? No cutelo. É caríssimo, o negócio de faca é caro. Então vamos molhadinha assim. Lá tem um carro. De couro. Lá tem um carro. Ele até me deu um. Adoro facas. Adoro facas. E outra coisa, tem facas de cerâmica também. Eu já tive facas de cerâmica.
e a minha funcionária quebrou tentando abrir a água mineral. Eu quase morri do coração. Eu disse, vou infartar. Então, faca, a gente tem que ter cuidado. E, gente, como tem gente que sofre fazendo comida errada, porque usa a faca errada. Faca... Não é nem isso, é usar a faca certa para cada coisa, né? Então, por exemplo, ó, essa faca aqui, ó, sabe por que ela tá torta assim? Porque alguém, que não fui eu com certeza, pegou para abrir a água mineral. Abrir aquela coisa, porque torta assim só pode ter sido isso. Essa é de serrinha, né? Essa aqui é aquela faquinha para tirar a pele de tomate. Para abrir aqui dentro, ó, e tirar o miolo, tirar miolo de coisa. Se você não quiser usar o equipamento. Então, cada faca, ela tem uma, né? Você vai tirar, ó, ela vem, você vai no tomate assim, ó, ela tira, tá vendo que ela tira a pelinha mais, a pele mais fina? Tá vendo isso aqui? Então a gente tá usando as facas erradas. Gente, dona Fazenda, deixando essas focas, a gente não sabe pra que tá cortando isso aqui. Hã? Que coisa feia. Então a faca que tem serra, a faca que tem a lâmina, essa aqui eu tinha, né, que eu pensei que eu tivesse trazido para aqui da última, que eu já perguntei da pretinha e ela sumiu, eu não sei o que aconteceu. Eu tinha. As facas coloridas, muita gente diz, e faca colorida funciona mesmo? Né? Por que que são? Hã? Eu digo porque eu ganhei um jogo dessas coloridinhas de carro. Hã? É boa demais. É bom, porque isso aqui você não usa para a mesma coisa. Por exemplo, ó, essa eu uso para carne. Essa eu uso para carne. Essa daqui para usar para verdura. Sabe? Essa daqui é a carne, ela é boa para você cortar verdura, para tudo. Aí dessa eu tenho uma maior em inox, que é para carnes, para osso, para coisa. Eu tenho uma grandona, tipo um facãozinho, tá? Aí essas aqui, ó, pequenos cortes para você descascar coisa, né? Descascar laranja. Elas são super úteis para cortar tempero, para cortar, descascar laranja, descascar verdura. Todas elas funcionam. Essa daqui eu gosto muito para tempero, ó. Essa é muito boa para tempero. Porque você já vai no cortezinho, ó. Tchan, 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 e ela é mais pesada. Ela é ótima quando você vai fazer por exemplo, cortar um coentro. Ela super funciona, tá? Isso aqui eu trouxe para mostrar para vocês. Isso aqui chama, quem sabe o nome disso? Isso é um ramequim. A gente usa muito para buffet, quando vai fazer. Eu trouxe hoje porque a gente vai fazer soufflé. E aí a gente, quando assa o soufflé, a gente pode já assar na vasilhinha. Por exemplo, vocês podem aqui vender soufflé, vamos supor. Aí já faz a porção aqui dentro, aqui vai para o forno. Então é uma vasilha muito legal de ter na cozinha, porque até para fazer pão, para fazer qualquer coisa, uma torta, você pode fazer dentro disso aqui. Essa é louça, porcelana. Então ela já vai para o forno, certo? Isso é bem legal, né? Eu gosto muito deles. Aí eu trouxe aqui uma batata nascendo. Vocês sabem por que que não pode comer batata quando ela está assim? Eu corto, Ontem mesmo eu cortei uma, tava fantástico. Porque quando ela está assim, ela vai criar mecanismos de sobrevivência para não morrer. Aí ela libera venenos aqui, né? É o ácido acênico. Então, você é venenoso. Se você quiser matar alguém, você concentra isso aqui, porque vai concentrar veneno aqui. Então, a batatinha, quando ela está nascendo, a gente não come, tá? Aqui a gente não come, certo? É bom não comer coisas quando está nascendo, né? Tô com inhame lá na fruteira, tá desse tamanho. Desse tamanho, ó. O inhame eu até como, porque eu corto e cozinho. Mas a batatinha, ela não é legal cozinhar a batatinha quando ela está assim, né? Então, vamos agora falar de corte. Presta atenção que agora vem a tarefa de vocês, ó. Na cozinha francesa, hoje a gente não vai, eu não vou ficar fazendo vocês decorarem cortes e tal, porque não tem sentido e a gente tem muito assunto hoje.
Mas existe padrão de corte dentro da cozinha, da gastronomia, porque, por exemplo, eu estou na cozinha com 30 cozinheiros, aí eu vou dizer para os cozinheiros, corte quadradinho, você corte em cubinho, você corte redondo. Ele pode entender que o redondo é um negócio desse tamanho. Ele pode entender que o cubinho é desse tamanho. Então, se criou nomes para cada técnica. Então, quando eu digo assim, corte a julienne. A julienne, ela vai ter 1 centímetro, né? Você vai cortar, fazer os cubinhos. E quando você cortar, os cubinhos vão ficar tudo certinho. Se eu falar corte a Brunoise, você vai cortar aquele cubinho miudiquinho de nada, aquele bem miudinho. Aquele corte que, inclusive, vocês fazem muito, Brunoise, quando vocês estão cortando tempero. Acho que é Pretinha que corta bem, que eu gosto. Você tem alguém que toda vez que eu vejo, eu digo, olha que corte legal. Acho que é vocês duas, né, quando vocês fazem. Hã? Ah, Cris Mila. Eu sei que eu vejo aqui, eu gosto muito quando eu vejo vocês cortando. Sempre é aquele bem miudinho. Aí nós temos os cortes para folha, né? Que é aquela folhinha bem fininha, para as lâminas. Então, hoje a gente vai fazer o corte para o soufflé, que a gente vai fazer o Brunoise, que é aquele bem miudinho. E nós vamos fazer o a julienne, que é o corte para... tem um jardineira, que é parecido com o julienne, só que a jardineira, os cortes são maiores. Certo? E a julienne, os cortes são mais delicados, são mais perfeitinhos, são mais bonitinhos. Então, hoje nós vamos fazer esses 2 cortes, certo? Aí nós vamos cortar para produzir o soufflé. Eu vou falar agora das técnicas de preparação. O que é um soufflé? O soufflé, ele é um prato, né? Que ele necessita de uma base para crescer e fazer volume. Então, ele sobe e não cai, e não murcha. Porque a preparação, ela tem que ser bem cuidada. Preste atenção como é a preparação. Você vai refogar os legumes, que a gente vai fazer tudo de legumes. Você vai refogar os legumes e separar. Aí tempera o legume para ele pegar gosto, deixa ele lá separado. E vai preparar o molho. Como é que prepara o molho? A gente vai fazer um molho bechamel, né, que é um molho branco. Só que nós vamos fazer o seguinte, a gente vai cortar a cebola, a Brunoise. Tudo que a gente fizer hoje vai ser nessas 2 técnicas, tá? Aí você vai cortar ele bem miudinho. Aí depois que você cortar, você vai refogar essa cebola. E a gente pode fazer na manteiga ou pode fazer no azeite. Na receita tradicional, ela é feita na manteiga, tá? Aí você vai fazer aquele molho e aí ele leva leite. Aí a gente não vai usar leite de vaca, a gente vai usar o leite que possível a gente ter, que vai ser provavelmente o de coco. Aí a gente, na hora que a cebola tá ali, a gente bota um pouco de leite, a gente derrete farinha de trigo e aí a gente vai fazer tipo como se fosse um mingau, só que ali é um molho branco que a gente usa em lasanhas, que a gente usa em várias coisas na cozinha. Só que nós vamos fazer o seguinte, a gente vai botar o leite e a gente vai botar ou aipim, ou inhame. Eu não gosto muito da batata doce porque eu acho que não fica com gosto de molho branco. Quem mais deixa com gosto de molho branco é o aipim e o inhame, certo? Aí a gente preparou o molho branco, reservou. Já tem um legume aqui preparado, agora eu já tenho um molho branco, agora eu vou preparar o soufflé. Eu vou misturar as gemas, eu vou cozinhar as gemas junto com esse molho branco. E aí, quando eu termino de cozinhar essas gemas, eu vou bater as claras em neve, porque se eu colocar as claras em neve nessa coisa quente, o que é que vai acontecer? Ele vai cair. Então, eu vou dar um tempo, eu vou cozinhar, esperar esfriar um pouco. Quando ele estiver quase frio, eu vou bater as claras em neve, e aí eu vou misturar os legumes com esse molho branco, e depois eu vou misturar. Aí eu estou fazendo um soufflé. Eu vou levar ao forno, ele leva fermento, tá? Porque ele tem farinha, que a gente pode fazer também com farinha de arroz. Certo?
a gente pode usar também com farinha de arroz. Se a gente, por exemplo, não tem um aipim, não tem um inhame, a gente pode usar farinha de trigo. Pode usar o amido, não? Que amido? A maisena, alguma coisa assim? Pode. A gente pode usar a maisena, mas ele fica... Eu até, às vezes, gosto de misturar na farinha de arroz, botar um pouco de amido, tá? Ok? Todo mundo entendeu como é que faz soufflé? Qual é a diferença do soufflé para a frigideira? Quem sabe me explicar? Eu acho que porque não bate separado. Como a gema a gente mistura do soufflé, né? E o outro pode bater junto com a... Pode bater junto. Mas se a gente quer fazer aquela frigideira tradicional, a gente vai bater separado. A diferença da frigideira é que ela não tem o molho branco. Entenderam? Aí nós vamos fazer uma frigideira de chuchu com coco. Certo? Aí nós vamos cortar o tomate, vai cortar o chuchu e temperar ele com bastante cebola. Quando ele estiver pronto, cozido, bem legal e tal, aí a gente vai adicionar o coco. Cozinha mais um pouco, pronto. Chuchu quase cozido, não pode deixar ele ficar muito mole, porque senão não fica gostoso, porque ele ainda vai assar. A gente separa e aí nós vamos bater em neve os ovos. Bateu, aí a gente vai misturar com cuidado. Se quiser, a gente pode botar alguma farinha ou algum creme para deixar o chuchu mais cremoso. A gente vai colocar e botar no fogo. Aí eu fiz uma frigideira, certo? Aí nós vamos agora para a omelete. Omelete eu posso fazer batendo os ovos. Bato primeiro as claras. Depois eu adiciono as gemas. Hoje eu queria que o omelete fosse feito assim, como é feito da forma tradicional. Porque hoje a gente só mistura o ovo rapidinho e eu queria ver o omelete mesmo, as 3 massas diferentes, né? Então nós vamos bater o ovo, bater mesmo. E antes a gente prepara o recheio que a gente quer fazer para essa omelete. Pode ser um recheio onde a gente coloque só o recheio dentro. E pode ser também a gente colocar na massa, certo? A gente pode fazer das duas formas. Uma combinação maravilhosa para um bom omelete é farofa. E por que eu estou trazendo essas 3 receitas para vocês? Porque num lugar desse, vocês podem ter isso no cardápio. A pessoa desceu da cachoeira, eu não acho um absurdo chegar em qualquer coisa dessas, as pessoas não têm o que oferecer. Com ovo, você pode vender o que você quiser. Chegar 20 pessoas aqui, você tem 2 dúzias de ovos, você vai vender omelete. Ah, tá saindo omelete. Todo mundo vai querer. Ah, tá saindo omelete de tomate seco, tá saindo omelete de... Todo mundo vai querer. Ok? Não tenham dúvida. Então, hoje nós vamos fazer também omelete, tá certo? Crepioca. Qual é a diferença da crepioca para omelete? Quem sabe? É? Hoje mesmo eu fiz uma. Minha menina só quer comer crepioca de manhã. Todo dia. É gostoso, né? Hã? O rim da crepioca todo dia é porque é feito com amido, com fécula, né? Que é fécula. E ela tem um alto índice glicêmico. Então, e ali vai fazendo com que a pessoa não queira comer outras coisas. Se pelo menos mudar os recheios, fizer com os recheios de abacate, né? Isso vai fazendo seletividade. Eu conheço um monte de criança seletiva que só come macarrão e omelete. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Só come ainda com mel. Só come omelete todos os dias e macarrão. E de manhã crepioca da São crianças seletivas e no futuro, né, isso traz muitas questões. O beiju tem essa mesma questão do Tem. índice glicêmico. Alto índice glicêmico. Em 15 minutos, o índice também tem um alto índice glicêmico. Depende também da massa, viu? O alto índice glicêmico, então, em 15 minutos você tem açúcar na sua corrente sanguínea, né? E tem a tapioca tem um índice glicêmico mais alto do que o próprio açúcar, né? Na verdade, eu acho um exagero isso. Eu acho que é só a maltodextrina que tem um valor mais alto do que o açúcar. Mas a tapioca também ela é terrível, porque está um concentrado ali só de fécula, né? De amido.
Quando encher de carne, bate a carne, fica boa, aí fica toda... E aí vai ficando seletivo, e aí só quer esse sabor, né? Então isso é bem complicado. E tem uma geração de crianças seletivas que só comem macarrão, crepioca. Assim, no processo de reeducação alimentar, falando um pouco de substituição, eu cortei o pão, aí do glúten. Mas aí eu troquei por cuscuz e beiju. É problemático todo dia comer cuscuz e beiju? É, com certeza. Você pode ficar diabético. Tem que ir para batata. Fazer até, né, porque assim, é uma troca ruim o pão pro beiju, né? São duas coisas ruins, aí você trocou o ruim por o mais ruim, né? O interessante é mudando. Lá em casa eu faço assim, tem semana que é banana da terra e batata doce, aí porque eu não compro muito. Aí na outra semana eu compro aipim e já compro outra coisa. De manhã, quanto mais você comer só proteína, melhor para você. Pouco carboidrato, uma rodelinha de batata doce, sabe? Pouco carboidrato. Por exemplo, eu já comi cuscuz, que eu não faço isso. Aí o que é que vai acontecer? Eu vou estar com fome mais cedo. Entendeu? Se eu comer 2, 3 ovos de manhã, com um pouquinho de levedura nutricional, ou eu faço requeijão de castanha, aí se eu comer com isso, eu vou até meio-dia, 1 hora, às vezes eu fico no consultório até 2 horas e eu não sinto fome. Agora, se eu comer um danado de uma tapioca de manhã, um cuscuz, que de vez em quando a gente não tem jeito, come, né? E aí se eu comer uma tapioca de manhã, comer um cuscuz de manhã, antes da hora a gente vai estar com fome, tá? Crepioca, a gente pode fazer a crepioca saudável, ao invés de fazer ela com goma. Lá em casa eu faço com psyllium. Ou então você bota um pouquinho da goma e bota o psyllium. O psyllium O que é psyllium, gente? Conta pra ele aí agora. O que é psyllium? É a semente da tansagem. É o plantago, né? Então aquela sementinha que tem é vendido, né, nos mercados, é uma fibra que ela faz o mesmo efeito do glúten. Ela faz liga, faz a mesma liga da tapioca. Aí você dissolve ela no ovo, bate, aí para inicialmente ela não sentir muito, você bota um pouquinho de tapioca e aí vai tirando. A gente pode fazer com farinha de chia, farinha de linhaça. Aí a gente pode fazer crepiocas mais saudáveis. Hoje eu quero uma crepioca saudável, certo? Então, todo mundo vai ter que ter sua tábua, porque a gente vai fazer os 2 cortes primeiro. Todo mundo vai fazer os 2 cortes. O menor corte que você puder, então a gente corta o legume em tirinhas e depois a gente vem cortando ele pequenininho, certo? Então todo mundo faz seu corte. E o outro, a julienne. Julienne, ele tem medidas. A gente não vai fazer, não vai trabalhar aqui com medidas, mas ele dentro da técnica francesa, ele tem medidas. A gente não vai fazer isso aqui, né? Porque a gente vai tirar essa colonização da nossa culinária. Mas é importante, na hora que vocês, fulano, corta a julienne, corta a jardineira. Entenderam? E aí é interessante a gente saber, tá? Na apostilinha de vocês eu vou botar, mas eu não cobro isso de cozinha nenhuma. Agora essas 2, que são os cortes que eu mais gosto na cozinha, a gente vai fazer. Depois nós vamos juntar do corte de todo mundo para a gente poder preparar a receita. Entenderam? Qual a importância do corte, Vera, na preparação da receita? Por exemplo, eu vou fazer um molho à campanha. Se eu não faço um corte delicado, imagina aqueles pedação grande no molho à campanha, fica horrível, né? E saber o nome dos cortes é para comunicação também dentro da cozinha. E para padronizar a receita. Então, eu estou na cozinha com 30 cozinheiros, eu falo, fulano, vamos fazer um chop suey, a jardineira, o corte é a jardineira, não, o corte é a julienne. Então, isso facilita a comunicação, né? Porque também tem a coisa de cada um vai entender o tamanho e o corte do seu jeito. Eu digo, corte miudinho, a pessoa faz um miudinho desse tamanho, né? Então, quando eu digo, vá um bronoise, você já sabe que ele é um pedacinho do corte a julienne. Por isso que a gente vai trabalhar os 2 hoje. Imagino que isso interfere também no processo
Com certeza. Por exemplo, a gente vai fazer um soufflé, uma receita delicadíssima hoje. Aí eu vou fazer um soufflé delicadíssimo e eu vou botar um corte grande. O jardineira, ó. Deixa eu te mostrar aqui. O jardineira e o... Você vem, né? Eu, depois que Gabriela se cortou, eu tô pior. Ó. Aí, ó, você... Ó. Esse aqui, qual seria esse? A Juliene. E eles são todos iguais, ó. Aí eu tenho um corte aqui, a Juliene, tá? Aqui eu tenho... Ó como facilita a minha vida. Aqui eu tenho o Bruno Ais, que é esse pequenininho. Agora, o jardineira, aí eu já vou cortar mais grosso. É aquele normalmente que a gente corta em cubos, né? Em cubos não, em tiras grandes para fazer, botar nas receitas. Então, ele já vai ser uma coisa mais assim, ó. Maior um pouquinho, né? Então, ele já seria uma coisa maior. Então, esse é a jardineira. Esse é a jardineira, esse é a Juliene. Então, nós vamos trabalhar com Juliene e vamos trabalhar com o Bruno Ais, que é esse aqui, pequenininho. O Bruno Ais, a soma do que todo mundo vai cortar, a gente vai fazer o soufflé. A soma a Juliene, nós vamos fazer uma receita chamada chop suey, que é uma mistura de muitos legumes. Na cozinha chinesa, eles botam carne, eles botam castanha. Hoje a gente vai fazer ele só com legumes para aproveitar também isso aqui. E a gente tem o chaffonade, que é o corte feito das folhas, né? Que é, como a gente tem muita folha hoje, nós vamos também fazer esse corte. Então, a gente tira isso aqui do meio, do centro, tá? Pode dobrar as folhas assim, ó, e você vem aqui e tira ele, certo? Aí bota todas as folhas, aqui eu tiro mais, né? Tira todo. Aí você bota uma dentro da outra e aí você vai juntar, né? Essa aqui, ó, tá vendo que tem que tirar, tá vendo? Se você não tirar, ela não enrola. Essa folha tá em uma crocância inacreditável. Aqui vai ter que tirar todos, ó. Senão você não dobra ela. Ó. E aí vem aqui, ó, ó que coisa maravilhosa. E aí a gente faz esse corte aqui. Certo? Então, nós trouxemos os legumes? Não? Não, os legumes? Sim. Abobrinha, berinjela. Eu mandei todo, eu mandei para você. Já tinha mandado desde a outra semana. Eu mandei novembro todo e dezembro. Não. Só perguntou beterraba e abóbora. Eu falei assim, a beterraba e a abóbora estão novinhas ainda. Daqui aos outros dias tem já. Deus zebra. É, mas tudo bem. Ó, eu trouxe uma abóbora aqui. Aí a gente faz com as verduras que a gente tem. Tem... Como é o nome dele? Alho porró. Tem... É, porque eu já come... O francês entrou aqui agora. Incorporou aqui. A gente pode usar ora pronobis, a gente pode usar cenoura. Essa cenoura, ela tá com... Isso aqui como é que chama? Praga, né? Porque tem um verme específico, que a cenoura tem que tratar a terra, porque elas estão nascendo, elas... Isso aqui é um tipo de... Quer dizer, não é bem praga. De almito. Mas é um tipo de almito que faz isso aqui. Pode ser também. Faz essas deformidades. Aí tá vendo já, tá o fim. Quando vai ficando velha também, ela dá
também. Mas aí é porque fica mais tempo no solo e aí se contamina. A gente tem essa abóbora, a gente pode fazer um soufflé de abóbora, né? E aí a gente vai cortar ela toda e todo mundo pega um pedacinho, porque eu quero ver o corte de todo mundo, tá? Eu trouxe todas as facas. Vamos para a cozinha de lá, né? Todo mundo pega a sua tábua, arranja seu cantinho. E aí nós vamos fazer, ó, a pimenta também, se a gente quiser botar um pouquinho, essa pimenta aqui ela não pode ir a semente, mas ela dá pra gente fazer o cortezinho bem miudinho e a gente botar um pouquinho no soufflé, ou também nos legumes. Tem essas cenouras que dá pra gente fazer, e aí a gente usa a folha também, a gente usa as folhas, usa os talos da cebolinha, e aí vamos para a criatividade. Para fazer a crepioca e a omelete, a gente pode fazer a omelete sem recheio, né? Ou toda no coentro com cebolinha, que fica maravilhoso, já que a gente tem bastante isso aqui. Ou ora pronobis, ou... Eu acho que o alho poró deveria ser ele com abóbora para fazer o soufflé, né? O espinafre é massa para a gente fazer o recheio da omelete. Ou da frigideira, já que a gente não tem... A gente não tem chuchu suficiente, né? Então, pronto. Cada um pega uma porção de vegetais, pega a sua tábua, lava